O vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi, anunciou ter atingido o número mínimo de assinaturas para a apresentação do pedido de abertura de uma CPMI sobre o caso do Banco Master. Segundo Jordi, o requerimento tem apoio de 205 parlamentares, sendo 177 deputados e 28 senadores, acima do que é necessário para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. A instalação de uma CPMI sobre o Banco Master seria um dos temas mais explosivos do Congresso em 2026, dado o crescimento acelerado da instituição, a onipresença em setores estratégicos da economia brasileira e também a abrangência das relações políticas do banqueiro Daniel Vorcaro com políticos e grandes empresários do Brasil. Vamos voltar então aí com o doutor David Andrade Silva, sócio da Andrade Silva Advogados. Doutor, começar perguntando para o senhor, qual a extensão das relações políticas do Banco Master com os fundos de pensões das estatais? Será que o senhor pode responder essa pergunta para a gente, esclarecer isso? São profundas, né? São profundas e enraizadas, né? Vimos isso no momento em que houve o decreto de liquidação do Banco Master pelo Banco Central, né? Já identificado várias aplicações financeiras de fundos de pensão no Banco Master, aplicações que suplantavam, evidentemente, o valor do fundo garantidor e, portanto, não seriam indenizáveis pelo fundo garantidor. Muito dinheiro de fundos de pensão, portanto, dinheiro de empregados e funcionários públicos, né? Havia, então, um canal grande de ligações políticas. Nós vimos isso também no episódio com o BRB, tudo isso vai ter que ser investigado. Aqui, evidentemente, não podemos adiantar nenhuma responsabilidade, né, nenhuma culpabilidade, isso tem que ser aferido no processo, assim manda a lei, claro. Mas os indícios são fortes, essas ligações poderosas do Banco Master com entidades, fundos de pensão, políticos, né? A questão do BRB não passa desapercebida, essa possível transação que foi, de certa forma, afastada com o decreto de liquidação, mas que seria uma transação temerária para um banco público, né, que é o BRB. Então, de fato, as ligações são muitas. Esse caso do Banco Master, né, Lúcio, Basília, vai render ainda muita coisa. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A gente, de fato, não sabe a extensão do que vai ser revelado, se é que vai ser revelado, né? Mas as questões ligando o Banco Master, a entidade previdência pública, a políticos, a relações pouco republicanas, esses casos certamente vão ser, ou deverão ser, pelo menos, essa é a nossa expectativa, desnudados no âmbito dessa investigação. Doutora, isso deve ser nitroglicerina pura, hein, quando vier tudo à tona da investigação sobre esse caso. Basília tem perguntas sobre esse assunto do Banco Master também. Eu acho que é um comentário aqui, já que o doutor me citou aí nessa última resposta dele, acompanado, claro, de uma pergunta. Lúcio e doutor, mais cedo a gente ouviu aqui no Central de Notícias, na tela do SBT News, duas lideranças, um de oposição, outro de governo, né? O de oposição, o Domingos Sávio, disse que a revelia do comando do Congresso, porque eles sabem que não tem apoio nem na Câmara, nem no comando do Senado, a revelia desses comandos, eles irão insistir, pressionar pela criação de uma CPMI do Master, mesmo correndo o risco de morrer na praia, apesar de ter reunido as assinaturas suficientes e o regimento interno do Congresso falar que a criação de comissões parlamentares mistas é automática, mas depende da leitura, do requerimento lá no plenário do Senado. Então, e aí, Davi Alcolumbre, o que você vai fazer? Do outro lado, a gente ouviu a liderança de governo, o Tadeu Venere, dizendo que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E que se esta CPMI do Master sair do papel, ela vai alcançar nomes não somente da política governista, mas também do lado da oposição. Ele até falou de uma maneira assim, descrente da possibilidade desta comissão avançar quando a oposição, na avaliação dele, observar que também vai se sair mal nessa, né? Terá sido um verdadeiro tiro no pé, como a gente tem visto, né? Da CPMI do INSS, que está cheio de ponta solta.
Dito isso, doutor, eu queria a sua avaliação jurídica sobre como as comissões podem influenciar no processo do Banco Master lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje você tem a CPMI do INSS, que enfiou Daniel Worcaro ali nos últimos 45 minutos, né, do segundo tempo de 2025. Ele vai ser chamado para depor agora em 2026. Tem requerimento aprovado dizendo isso. Tem processo no Supremo Tribunal Federal, tem processo no Tribunal de Contas da União. Como que as comissões no Congresso, seja a CPMI do INSS ou a CPMI do Master, podem influenciar nos rumos jurídicos deste caso? Pois é, Basílio, é uma pergunta muito interessante a sua, porque tem a pressão política, né, que você resumiu muito bem, tem a pressão política, oposição versus governo. O Banco Master pode explodir, irradiar essa explosão para todos os lados, independente de ser oposição ou governo. Isso parece claro. Está todo mundo muito preocupado em Brasília com a extensão desse caso. Uma CPMI, é claro, vai coletar depoimentos, documentos, informações que podem, inclusive, subsidiar o inquérito que o Supremo Tribunal abriu, né? Um inquérito que está lá sob supervisão do ministro Dias Toffoli. Ela pode ser muito complementar, mas eu acho que a grande pressão que uma CPMI pode representar é a pressão política, é emparelhar ou emparedar, no caso, se provocada pela oposição, aqueles membros do governo que estão, de alguma forma, submetidos ou com um risco agravado em relação ao Banco Master. Me parece que todos estão, todos não, claro que não, mas muitos parlamentares têm ligações importantes com o Banco Master, né, parlamentares, outras autoridades. Isso tudo vai ser desnudado na investigação, pelo menos essas são as notícias que a gente tem, né? Mas, enfim, eu acho que a pressão, no caso, vai ser mais política e, evidentemente, subsidiando, ou sendo até, né, Basílio, subsidiado por aquelas informações, documentos coletados no inquérito, que corre ainda sob sigilo do ministro Dias Toffoli, mas a gente não sabe também até quando esse inquérito vai seguir sob sigilo, em que momento o ministro vai quebrar esse sigilo e abrir todas aquelas informações que lá estão. Como disse o Lúcio, nitroglicerina pura, né? Doutor Esteves, se tem um assunto, um tema que pode mexer muito com a eleição, é esse caso do Banco Master. O senhor acredita, doutor, que houve alguma falha do Banco Central ou da CVM em relação às operações do Banco Master? Ô, Lúcio, inclusive, me ouviram sobre isso em uma ocasião, no momento da liquidação, no momento em que o Banco Central determinou a liquidação, e me foi perguntado se aquela liquidação foi extemporânea, ou foi demorada, ou o Banco Central demorou muito. Eu não acredito nisso. Eu acredito no Banco Central muito como autoridade muito técnica, aparelhada para esse tipo de fiscalização. Eu acho que o Banco Central atuou no momento que deveria atuar, decretando a liquidação de um banco cujo índice de liquidez e de carteiras fraudulentas eram muito grande. O banco, embora um banco com poucos depósitos, representando poucos depósitos em relação ao sistema financeiro, acho que era coisa de 0,55% da massa de depósitos no sistema financeiro nacional, o decreto de liquidação rompeu com um fundo garantidor de quase 40 bilhões, ou 46 bilhões, acho que o número foi esse. Quer dizer, quase um terço ou mais do patrimônio líquido do fundo garantidor foi chamado para cobrir aquelas aplicações até 250 mil. Quer dizer, havia um impacto muito grande em relação ao Banco Master, que o Banco Central, com a liquidação, freou. Eu entendo a decisão do Banco Central e leio sempre as decisões do Banco Central como decisões muito técnicas. Eu não acho que o Banco Central falhou ou se omitiu no tempo, né? Agora, é claro que as investigações vão demonstrar isso. E isso, inclusive, pode ser punição para os advogados do Banco Master, é claro. Se no curso das investigações ficar, de alguma forma, isso transparecer de que houve uma decisão assodada do Banco Central em relação à liquidação, isso pode ser até uma tese judicial, né, a revolver o decreto de liquidação do Banco Master, o que, no meu modo de ver, é difícil, mas é uma possibilidade, né? Então, volto a dizer, esse caso do Banco Master é um caso emblemático, é um grande caso,
vai mexer com os alicerces da nossa República. Acho que muita coisa ainda vai ser revelada dessas ligações pouco republicanas do Banco Master com as autoridades governamentais. Então, volto a dizer, é um caso ímpar, e talvez um caso, como a Basília disse, que vai mexer também com as estruturas, né, Basília, das eleições de 2026. Doutor, rombo estimado de 12 bilhões de reais, né? O maior, talvez até hoje no Brasil. E olha que a gente já teve problema com falência de banco lá atrás, anos 80, no começo dos anos 90, né? Vários bancos que a gente conhecia já não existem mais. A Basília tem outra pergunta, doutor. E sabe que esse rombo estimado, como tem características diferentes, né, do que foi deficitário ali na gestão do Banco Master, tem o quanto que o BRB comprou de crédito do Banco Master, e aí isto é estimado em 12 bilhões de reais. Tem ainda o tamanho da negociação que acabou sendo interrompida pelo Banco Central, em que o BRB compraria parte do Master, então este já seria um outro valor. E o professor falou aí sobre o Fundo Garantidor de Crédito, e eu procurei, porque de fato são tantas informações, nomes, números, né? Não somos tão viciados assim no noticiário político. Eu tive que fazer uma busca aqui para lembrar do quanto que o FGV, o Fundo Garantidor, vai acabar pagando para subsidiar esse rombo na conta dos clientes, que então já é um outro perfil do que deu errado na gestão do Banco Master, né? O FGV diz que vai pagar 41 bilhões de reais a 1,6 milhão de clientes do Banco Master. Então, os credores do Master chegam a 1,6 milhão de pessoas que colocaram o seu dinheiro ali, acreditando em investimentos estratosféricos que deram errado. E agora a FGV, que é o fundo que conta com recursos de todos os bancos, né? Não só o Master, vai ter que pagar esses 41 bilhões de reais, a estimativa é que seja agora em 2026. Doutor, nessa análise que o senhor está fazendo aqui, a gente está batendo uma bola sobre estes dados que são tão importantes e vão ser sempre lembrados ao longo de 2026, o senhor acha possível uma decisão de liquidação pelo Banco Central, uma liquidação de banco, ser derrubada por via judicial? Eu lembro aqui que o BC tem competência exclusiva para atuar sobre assuntos de liquidação de banco ou algum outro tipo de medida de resgate da instituição financeira que não está indo tão bem das pernas, seja financeiramente falando ou por gestão fraudulenta. Neste caso específico, em novembro, o BC declarou: acabou o Banco Master, a sua liquidação extrajudicial está decidida aqui. O senhor consegue acreditar na possibilidade dessa decisão ser revertida? Acho muito difícil, para não dizer impossível, sabe, Basília? Mas, em função das coisas que acontecem hoje no Brasil, eu não acho que não vá ser não explorada uma possibilidade dessa, se de alguma maneira algum fato for revelado no bojo desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, juridicamente, acho praticamente impossível a decisão do Banco Central ser revertida, porque, veja, já temos uma situação de liquidação, liquidante nomeado, contas apuradas, passivo a ser pago pelo Fundo Garantidor, já houve, inclusive, a definição de quem recebe quanto, 12 milhões de carteira ilíquida, que é o ponto fulcral dessa fraude, 12 milhões de carteira fraudulenta, que gerou o decreto de liquidação. Então, quando o Banco Central decretou a liquidação, quando entra o Fundo Garantidor, entra para pagar aquelas aplicações que estão lá feitas, até 250 mil reais, que não precisam ir à liquidação, mas acima de 250 mil reais, e o próprio Fundo Garantidor irão à liquidação. Então, é uma situação, para mim, quase que imutável, o decreto do Banco Central, ser revertido por decisão judicial. É muito difícil, para não dizer impossível, mas, dadas as circunstâncias que a gente tem visto atualmente no Brasil, não acho que seja um fato improvável, acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Mas o fato desse inquérito estar no Supremo Tribunal e as questões que vão ser desnudadas lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal podem dar algum combustível para os advogados do Master tentarem uma medida, competência da Justiça Federal, não do Supremo, diga-se, né? Ir à Justiça Federal e discutir
o ato administrativo do Banco Central. Nenhum ato administrativo está longe da fiscalização legal naquele núcleo que lhe é próprio, né? Nos princípios legais que são próprios aos atos administrativos. Nenhum ato administrativo está longe dessa submissão ao controle jurisdicional. Mas, como disse, acho muito difícil, principalmente que a decisão do Banco Central, as decisões do Banco Central, como disse, são muito técnicas. O Banco Central não decretaria liquidação por decretar. Os indícios eram fortes de um problema maior, que poderia, inclusive, ser um problema sistêmico, né? Caso a liquidação não fosse decretada. Doutor, muito obrigado pela entrevista. A Basília vai continuar comigo aqui, mas o senhor eu agradeço aí a participação. Muito obrigado. Desejo um feliz ano novo ao Davi Andrade Silva, sócio da Andrade Silva Advogados, especialista em direito societário e tributário, doutor. Um ótimo ano para o senhor, então. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Basília. Um ótimo ano a todos e a grande audiência do SBT News. Obrigado.